né? Eu me sentia muito mal de estar sedentarizado, estudando numa faculdade aqui, numa das grandes metrópoles da América Latina, toda uma coisa cosmopolita, com essa ilusão de estar conectado, né? Então, quando a gente vai para esses lugares e começa a entender melhor a base material, né, a paisagem, as pessoas, e não fica só no livro, né? Embora ter lido Grande Sertão Veredas para mim também foi a grande porta de entrada, uma obra sem igual. Eu lembro de uma frase do Rosa, né, onde ele fala que um dia ele quer uma literatura tão ilógica quanto a dele, né, que a realidade seja mostrada, né, como um cosmo onde a única realidade seja o inacreditável, né, e tal. Porque no fundo, essas realidades no Brasil que muita gente tem um certo preconceito, não tem uma autoestima assim que consiga admirar, né, uma autoestima quanto o povo brasileiro. Admira Nova York, admira um monte de lugar, mas não admira o Cerrado Mineiro, por exemplo. Esse certo preconceito afasta as pessoas delas mesmas de uma forma meio, tá tudo meio interrelacionado, né, você vê essa questão da autoestima, né, nessa questão da política. Hoje em dia ninguém tem autoestima com esse governo, com esse jeito que o Brasil tá, uma autoestima tá baixíssima. E nos governos anteriores, até de esquerda, a gente considerava a nossa autoestima mais alta. Só que era uma autoestima que exatamente, se você for ver a comunidade indígena que sofreu com projetos, ou mesmo o sertão mineiro, projetos de hidrelétricas, do agronegócio, do latifúndio, todas essas coisas que são muito prejudiciais até a curto prazo, você vê que era uma autoestima muito frágil. E eu acho legal quando a gente, de qualquer lugar que a gente parta, e aí eu coloco o Sertão Mineiro como um exemplo nisso, você ter um movimento que vai desde o próprio vigor dos modos de ser do pessoal da região, de toda a resistência, né, de ter sobrevivido a tantos massacres ontem e hoje, e amanhã, porque são frequentes, né? A gente não sabe quando é que vai acabar. O Guimarães Rosa, de ter feito a obra única como a dele, que ele fez, né? Passei muito tempo achando que ele era só mais um desses escritores almofadinhas, modernos, brancos, etc. Mas quando você descobre, né, a reverência, a referência e irreverência que ele faz, o sertão mineiro, as pessoas, a fauna, a flora, como isso está conectado com, né, outras questões, né? O Brasil tem muitos autores incríveis, né? E é exatamente esse apagamento de muitas coisas que são importantes para a gente, que faria a gente se conectar mais com nós mesmos enquanto povo. Essas coisas elas são tão sabotadas que muitas vezes os maiores pensadores das nossas questões são os escritores, os lavradores, os poetas cantadores, um bandeireiro de folia de reis. Eu sinto que quem vai construindo nosso pensamento, assim, de certa forma. Por quê? Porque o nosso projeto de transformação desse país que a gente mais estava acreditando era esse projeto que tirava as pessoas da terra delas, dava para elas outro tipo de casa, dava um dinheiro para elas, afirmava que a vida dessas pessoas estava melhor quando tantas coisas se perderam nesse caminho, né? No fundo, o que me parece é que é uma coisa que fica muito clara no sertão mineiro, com toda essa perseguição, né, aos recursos naturais que se esgotam, a terra que é concentrada, e ainda assim tanta resistência, é que muitas vezes quando a violência não é para excluir esses jeitos de ser, muitas vezes ela é para assimilar, como nesses casos em que, não estamos nem aí se para vocês esse rio é sagrado e tal, né? Que é a questão, assim, central da questão indígena, às vezes, né? Essa defesa do direito daquele território, né? Porque muitas vezes se valoriza, e eu estava lendo um pouco sobre isso recentemente, muitas vezes se valoriza mais os grandes prédios históricos do que um patrimônio ambiental que, no fundo, também está ali em constante dinâmica com as comunidades. Isso, inclusive, é um problema, né, em termos das políticas culturais ali também no Sertão Mineiro, né, como não tem muitos prédios históricos ali, sempre foi uma região mais, né, da agropecuária ou do extrativismo tradicional e etc. Às vezes ela tem menos investimentos e reconhecimentos culturais, que são muitos, do que um sul de Minas, às vezes, né? Porque tem vários prédios históricos de 1700 e tanto e tal. E isso me lembra muito a questão da Amazônia, né? A Amazônia é considerada, às vezes, um patrimônio ambiental deserto e que puramente natural, quando hoje em dia a arqueologia descobre que muito do que a Amazônia é fruto do manejo histórico dos povos indígenas com a terra, né? E eu vejo isso Mesmo também lá.
no sertão. Mesmo essa relação da floresta com o cerrado, né, Marlon? A gente sabe que o cerrado, que já foi o maior bioma brasileiro, ele está reduzido para menos da metade, exatamente porque ele não tem essa exuberância da floresta atlântica ou da floresta amazônica, por exemplo. Ele tem uma diversidade tão grande quanto, mas é nos detalhes, né? As pessoas acham que, eu já vi pessoas que vivem no Cerrado que se refere a ele como uma terra infértil, porque é um solo que muitas vezes não serve para agricultura. É um solo, como dizem os especialistas, oligotrófico, que é um solo pobre em nutrientes, porque a característica dele é de gramínea, é uma savana, né? Mas eu acho fundamental disso que você falou, Marlon, a coisa de conhecer o território, de conhecer a região. Inclusive, me incomoda muito algumas generalizações que se fazem sobre Guimarães Rosa e que são muito comuns até entre estudiosos e especialistas da obra do Rosa. Já entrei em polêmicas, inclusive, com alguns professores de literatura, com gente que estuda Guimarães Rosa, que é a ideia de que o sertão está em todo lugar, ou o sertão está dentro da gente. Isso me parece um equívoco muito grande no caso do Grande Sertão. Porque se o sertão está em todo lugar, significa que o sertão lá, o lugar, não é menos importante. Então você pode devastar, você pode transformar o cerrado em plantio de soja, em lavoura de soja. Porque o sertão é metafísico, né? Se o sertão está dentro da gente, você leva para qualquer lugar. Eu não vejo ninguém falando que a Amazônia é em todo lugar e a Amazônia é dentro da gente, sabe? Que porra é essa? Que história é essa? Que o sertão? Não, meu amigo, você tem que ir lá e tomar sol na cabeça e andar e suar e passar sede, conversar com as pessoas e não entender o que elas estão falando. Você entender que o sertão é um lugar real, que não está dentro de você e não está em todo lugar. E que se acabar ali, acabou. Entendeu? Aí vai ficar só na literatura e você vai ficar imaginando o que era aquilo. E está acabando, de fato. É eucalipto, é soja, as pequenas hidrelétricas, cana. A devastação ela vem para cima mesmo. E é importante conhecer para preservar. Um dos lugares mais inusitados que eu conheço é o Parque Nacional do Grande Sertão. É uma paisagem belíssima, pouquíssimo conhecida. O Cerrado, depois que você faz uma imersão nele, ele é tão mais surpreendente do que a floresta tropical. É uma paisagem de outro planeta. É um lugar quando você caminha muito ali no cerrado e de repente você chega numa vereda. Você se lembra a vereda do Feio? A gente chegou depois de um dia de caminhada. É uma sensação sublime. Poucas vezes na vida você vai ter uma experiência como aquela. De chegar num lugar como aquele, depois de um dia de caminhada no deserto, de você não vê nada parecido com água, só areia, uma savana, e aí de repente você chega num lugar que a água está gelada e que os pássaros estão todos ali cantando e aqueles buritis e aquela diversidade, aquela vida toda brotando ali, a água saindo do solo, mais gelada do que de uma cachoeira em Minas, sabe? Uma água que vem do meio do solo do sertão. Então, é uma experiência muito surpreendente, as cores, a textura. Quando a gente estava chegando nos buraquinhos também, aquele chapadão, naquele vale gigante, parece um vale dos dinossauros, né? Os buraquinhos. E aí você percebe assim que é uma paisagem indescritível e assim tem inclusive muito receio de falar com as pessoas para ir e de repente ele virar um circuito turístico desses que param um ônibus e as pessoas descem com um chapéuzinho, um monte de japonês fotografando. E que não é isso também, eu acho que é um turismo de base comunitária, as pessoas têm que ir ficar na casa dos moradores, conhecer o estilo de vida deles, entender como que funciona aquela região. Eu discuto isso muito com as minhas amigas lá do Rosa e Sertão, a Damiana, as irmãs dela, Coparaca também, que é um dos organizadores lá do Caminho do Sertão, porque as pessoas precisam conhecer, mas precisam conhecer de uma forma sustentável também. O turismo predatório só vai complicar mais as coisas ali. Enfim, eu acho fundamental que as pessoas vão para conhecer e entender também que tem outras formas de vida, tem outras formas de usar o português, né? Eu me lembro muito das conversas com o seu Valdivino, com o seu Antônio Luzmina, com
alguns personagens ali que usam o português de uma forma diferente, que usam a língua de uma forma diferente. Eu tenho um depoimento gravado com esse vaqueiro centenário, em Morro da Garça, espero que ele esteja vivo, lúcido ainda, e a gente gravou, ficou uma tarde entrevistando ele. É aquela coisa impressionante, Marlon, ele contando a história dele, desde os anos 20, das primeiras lembranças dele, e foi picado de cobra e tomou tiro, e o cavalo arrastou ele até em casa, e ele ficou convalescente e perdeu a visão, e aí a visão foi sendo recuperada aos poucos. E lembrando de fatos, cruzando aquilo com a história do Brasil, né, com a Segunda Guerra, as lembranças que tinha, as notícias que chegavam do rádio. E, Marlon, era impressionante porque ele ia abrindo alguns parênteses, e abrindo parênteses, e a gente pensava que aquela história tinha se perdido, né? E aí, 2 horas depois, ele retoma um parênteses que ele abriu lá atrás, e ele vai costurando tudo. E a gente ia ficando impressionado como é que funcionava a memória dentro daquela lógica da tradição oral. Ele era capaz de manter o fio da meada durante 4 horas de conversa, fechando todas as pontas soltas que ele tinha aberto durante a conversa. A gente mesmo já tinha esquecido aquela história que ele começou a contar, mas ele vai e volta no tempo e ele consegue estruturar aquilo dentro de uma narrativa lógica, que é uma outra lógica de raciocínio. Um senhor analfabeto, centenário, que usa termos que são arcaicos, que não se usa mais no português, e que consegue costurar isso com aquela fala que é extremamente sedutora, porque é muito musical também. Não é nada monótona, exatamente porque a inflexão das palavras, as frases, como ele costura elas, é uma coisa que vai te envolvendo. É essa lógica da tradição oral, né? Que atravessa os séculos e que sustentou a humanidade. Até a invenção da escrita é o que sustentou a transmissão do conhecimento por gerações e gerações. E eu acho isso fantástico, eu acho essa contribuição da tradição oral, que está muito presente nessa região do Grande Sertão. Eu sei que é um tema que você estuda também, é um tema que me interessa muito, que sempre me causou curiosidade, sempre me despertou a atenção, desde quando eu visitava a casa do meu avô no sertão do Piauí e via ele conversando ali com as pessoas. No final da tarde ele recebia os amigos e conversavam sobre quantas cabras que chegaram no chiqueiro, quanto que colheu de arroz, de feijão, quantos bodes que foram, quantas vacas que chegaram no curral e que foram levadas para o pasto, e aquela contabilidade ali naquela linguagem, e contando o que aconteceu no dia, nas últimas semanas, nos últimos meses. Um morreu, o outro separou, a mulher fugiu, e aqueles casos todos contados ali todos os dias, naquela espécie de diário de notícias, né, em tempo real. Enfim, essas tradições elas ainda sobrevivem apesar de tudo, e elas dizem muito do que a gente é como país, da nossa identidade, da nossa formação.